O NGT Entrevistas está de volta. O tema de hoje são 50 anos do golpe militar no Brasil. Nosso entrevistado, Belisário dos Santos, vice-presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. 2014, ano que se completa aí 50 anos do golpe, a Comissão da Verdade da OAB de São Paulo vai realizar aí algum trabalho especial em cima dessa data? Sim, nós estamos já hoje estamos apreciando o plano de trabalho para o memorial da luta pela justiça, que vai ficar na Brigadeiro Luiz Antônio, no lugar da justiça militar, né? Justiça entre aspas, e vamos realizar muitos eventos, relembrando a luta contra a ditadura civil-militar, né? Havia muito apoio civil a militares. Vamos realizar tomada de depoimentos. Nós vamos fazer uma coisa muito curiosa. Nós vamos para 8 regiões ou 10 regiões do estado de São Paulo. A primeira vai ser Santos. E ouvir como os advogados reagiram nessas regiões. Fatos, às vezes, que a gente não tem na nossa memória da ordem documentado. Então, como foi a reação ao golpe? O que os advogados fizeram? Houve muitos lances de heroísmo, de solidariedade, enfim, que não estão registrados. A Ordem de São Paulo vai, então, para o interior do estado, recolher essas notícias, né? Abrimos um site em que o advogado, ou quem queira contar essa história, vai poder contar, fazer um relato. Temos entrevistas presenciais, vamos fazer... O endereço do site, Belisário? Não, é ordem oabsp.org.br e ali você é conduzido exatamente para o espaço da Comissão da Verdade da OAB São Paulo. Vamos fazer um documentário, já encarregamos um cineasta de fazer esse documentário. Ele está vendo como é essa proposta, mas isso é um dos produtos que nós teremos. Mas os relatos que nós já colhemos alguns, né, no próprio dia em que nós retomamos o prédio da Justiça Militar, colhemos vários relatos, e esses relatos serão encaminhados em papel, ou em fita, ou em vídeo, ou o que seja, à Comissão Nacional da Verdade, né? É importante que a gente saiba, isso nós estamos fotografando, que a justiça militar foi um veículo extremamente importante da repressão, né? Imediatamente após o golpe militar, né, o nosso bom humor ia ao ponto de lembrar que a Revolução de 1964 tinha 2 momentos importantes. Uma sexta-feira 13, o AI-5 veio numa sexta-feira 13 e um 1º de abril, né? Então eram as datas importantes. Mas de qualquer forma, falando sério, nós achamos que é fundamental entender que criou-se uma imediatamente após a Revolução, criou-se uma história de que era necessário punir a oposição, se possível reprimi-la, e ao momento, a partir do governo Geisel, se possível eliminá-la. Quer dizer, o plano da distensão lenta, gradual, ela foi feita à medida que se eliminava cruelmente a oposição, seja por cassações, né? Geisel cassou todos os líderes da oposição, do MDB, todos porque denunciavam torturas, porque, enfim, das suas tribunas no Senado, na Câmara, denunciavam fatos que... Denunciaram o desaparecimento de Rubens Paiva e tantas outras histórias, né? São mais de 500 desaparecidos. Então é fundamental que essa concepção militar, né? A justiça militar ficou importante porque eles defenderam que havia uma guerra psicológica adversa. E como a guerra, né, nós temos que levar quem combate essa guerra para a justiça militar, ou seja, uma parte da oposição, né, só a parte da oposição é que foi para a justiça militar ser processada. E ali eram 4 militares e um civil. Imagina-se que as sentenças eram ditadas fora daquele âmbito da justiça militar. E criaram uma ideia do inimigo interno, né? Não havia oposição. Você sabe que, por vezes, é preciso dizer que, por vezes, na América Latina e também aqui no Brasil, volta a ideia de que a pessoa que se opõe
que a pessoa se opõe a um governo, etc., é inimigo, né? Eu fico muito preocupado, porque essa é uma ideia que às vezes alimenta, não há autoritarismo na América Latina hoje, mas há bolsões de autoritarismo, e isso às vezes alimenta, né, os nossos inimigos. Não tem inimigo. Na democracia as pessoas convivem com ideias diferentes, é da essência da democracia. E uma coisa que foi importante foi que os advogados se manifestaram nessa época. E outra importante é que o parlamento ficou aberto. Isso seguramente economizou muitas vidas, o parlamento ter ficado aberto, e os advogados terem atuado, os jornalistas terem, vez por outra, recuperado. E aí a justiça começou lentamente a reagir. A primeira reação foi a condenação da União pela morte de Vladimir Herzog. O Ministério Público começou a reagir e hoje o Ministério Público Federal é o principal artífice da tentativa de obter justiça no caso das torturas, das desaparições. Enfim, é uma recuperação das instituições. Eu diria a você que essa época forjou o que a gente chama hoje de uma advocacia criativa, né? Diante de uma situação em que era quase que impossível se defender, os advogados atuaram muito firmemente, criaram tribunais, as instituições ligadas à luta contra a ditadura criaram instituições, o Tribunal Tiradentes, o Tribunal da Lei de Segurança Nacional, e aí se promoviam julgamentos, enfim, morais, mas que serviam para mostrar como é que deveria ser um julgamento de verdade. E até a Lei de Segurança Defensor, né? Enfim, essa é uma história que precisa ser repetida para que ela não se repita. E Belizari, quanto à lei da anistia, a Justiça aí de São Paulo recentemente aí disse que o crime de ocultação de cadáver prescreveu aí, cometido aí por 2 agentes da ditadura, um deles aí o Coronel Brilhante Ustra. Você acha que realmente é a hora ainda de se punir quem violou os direitos humanos durante a repressão aí, durante a ditadura militar? Como é que resolveria isso? Olha, eu acho, eu defendo, não com base em convicções apenas, mas com base na normativa internacional de que o Brasil é signatário, eu defendo que esses crimes que não foram cometidos por uma pessoa, foram cometidos por um sistema, por pessoas e por instituições a serviço da ideia da segurança nacional, ou seja, contra a população indefesa, contra pessoas que estavam, às vezes, já presas, contra a família de pessoas já presas, enfim, esses são crimes chamados, esses crimes massivos, são crimes chamados contra a humanidade. E a normativa internacional exige justiça. Não exige necessariamente punição, né? Exige sim que isso vá a julgamento. Terão os advogados que eles negaram quando mataram pessoas indefesas, torturaram pessoas indefesas, executaram pessoas indefesas, mas eles terão advogados. Eu defendo que não se sai de uma situação dessas, não se recupera, o país não cura suas feridas, se ele não levar isso à justiça. Porque isso é um péssimo exemplo. Quer dizer, fez-se o que se fez, e para quem mata no varejo, justiça normal e comum. Quem mata no atacado, anistia. Eu não acho. E há uma brecha que me parece fundamental, essas 500 pessoas que desapareceram. A desaparição, embora não fosse crime à época, ela significava sequestro, né? O sequestro com a desaparição da vítima, ele é um crime permanente. E como crime permanente não tem anistia para ele, não tem prescrição para ele. Ele está sendo cometido enquanto não aparecer. As pessoas dirão, mas as pessoas desaparecidas há 40 anos, elas estarão mortas. Não importa, a prescrição, a anistia, elas são ficções. Elas são ficções, como é a ficção também, mas é uma ficção que tem que ser levada, tem que ser levada a sério. Enquanto não aparecer o cadáver, ou enquanto não aparecer a pessoa, é um crime permanente, né? Porque eles não só mataram e fizeram desaparecer, eles retiraram pessoas, como por exemplo na guerrilha do Araguaia, eles tiraram pessoas onde eles haviam sepultado e levaram para outros lugares. Então, esses crimes são permanentes, ainda que não se defenda que a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos deva ser cumprida. A Corte, no caso Gomes-Lunte, disse que o Brasil tem sim que cumprir a normativa internacional.
O Brasil precisa conviver com isso, a não ser que queira sair da OEA, como fez a Venezuela. Mas eu acho que, embora haja simpatia dos nossos dirigentes no nível federal pela Venezuela, não chegarão ao absurdo de sair da OEA. A OEA, o sistema regional de proteção de direitos humanos, foi muito importante. Nem a ditadura cogitou de sair da OEA, nem a ditadura cogitou disso. Não vai ser o Brasil numa democracia em processo de garantia, de reforço, de melhoria, não vai ser o Brasil que vai sair da OEA. Então o Brasil precisa cumprir a sentença da Corte, e cumprindo a sentença da Corte significa achar os desaparecidos, processar as pessoas que procederam, que cometeram esses crimes contra a humanidade. Belisário, queria muito agradecer sua presença no NGT Entrevistas. Muito obrigado. Esse foi Belisário dos Santos, vice-presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. O NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo no próximo programa. Até mais!